Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do CMUcast, o podcast do Congresso Médico Unital Litoral Norte Paulista. Eu sou a Jaine Monteiro, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, e eu estou aqui diretamente do Campus Caraguá, cobrindo esse evento, essa primeira edição do evento, que traz o que há de mais novo e as principais tendências sobre o ensino e a prática médica e na área da saúde de maneira geral. Bom, eu vou começar aqui apresentando o meu convidado. Ele é o professor doutor Nelson Felice de Barros. Ele foi palestrante aqui no nosso simpósio de saúde coletiva e ele ministrou a palestra magna do local ao global, o Brasil como referência em políticas públicas de práticas integrativas. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por aceitar o convite também por estar aqui no nosso congresso. Eu agradeço muito. Bom, professor, vou começar perguntando aqui para quem nos ouve e nos assiste, o que são as práticas integrativas e qual a importância delas? Olha, nós temos pensado que as práticas integrativas, elas são a forma de expandir a cultura de cuidado. A gente tem uma cultura de cuidado biomédica que responde a várias necessidades. Mas nenhum modelo vai dar conta de responder todas as necessidades do cuidado humano. E a gente entende que as práticas que são tradicionais, que são de outras racionalidades médicas e que podem integrar essa cultura de cuidado, né, de uma maneira que expanda o cuidado. Então, a gente entende que essas práticas o que elas têm de comum é que elas não são assim chamadas biomédicas, né? Quer dizer, elas não são práticas de dentro da forma, do modelo, da racionalidade, do sistema médico biomédico, né? Mas elas são práticas, algumas milenares, outras contemporâneas, que têm essa perspectiva de cuidar mais e melhor, tá certo? Então, basicamente, eu te diria que as práticas integrativas e complementares, no Brasil, elas têm esse nome, pela Organização Mundial da Saúde, elas têm uma sigla que é Medicina Tradicional Complementar Integrativa. Elas são práticas não biomédicas, que muitas delas não medicamentosas, que têm a possibilidade de expandir a cultura de cuidado no Brasil e no mundo. Por isso elas têm crescido cada vez mais. Uhum. Certo? O senhor poderia dar alguns exemplos do que são essas práticas integrativas? Olha, no Brasil a gente tem regulamentado ou preconizado pela Política Nacional de Práticas Integrativas de 2006, que foi incrementada em 2017 e 2018, a gente tem 29 diferentes práticas. Entre essas 29 práticas, a gente tem aquelas que são sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas, que são a medicina homeopática, a medicina antroposófica, a medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa. Essas são sistemas complexos, vamos assim chamar. E nós temos outras muitas práticas terapêuticas, tá certo? Que aí a gente pode colocar o yoga, a meditação, os florais, a fitoterapia e um conjunto de outras práticas que compõem essas 29, tá certo? Então, elas têm modos de funcionamento diferentes, elas têm perspectivas diferentes, né? Mas todas elas estão entre essas 29 preconizadas pela política nacional. Tá certo? E de que maneira que elas contribuem para os pacientes? Então, por exemplo, um paciente, não sei, eu sou leiga, vou jogar um exemplo aqui caso caiba. Por exemplo, um paciente oncológico, de que maneira as práticas integrativas podem auxiliar nesse paciente? Ou em questões relacionadas à pediatria, como que as práticas integrativas, e se é o caso de serem aplicadas, como que elas se aplicam às crianças? Gostaria que o senhor elucidasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Olha, na oncologia, possivelmente
é o campo de pesquisa que tem sido mais desenvolvido no mundo nas últimas 2 décadas, né? Principalmente essa aproximação que tem um nome, que é oncologia integrativa, né? Essa perspectiva, ela cresce cada vez mais, né? Nós tivemos, por exemplo, um projeto que nós desenvolvemos no ambulatório de oncologia clínica do Hospital das Clínicas da Unicamp, em que, junto com a equipe, nós identificamos 3 práticas para serem ofertadas às pessoas em tratamento. E as práticas eram acupuntura, reiki e fitoterapia, né? A acupuntura, ela, de fato, nós identificamos uma relação causal, né, estatisticamente significativa, entre o uso da acupuntura e a redução de efeitos secundários da quimioterapia. Do reiki e da fitoterapia, a gente não identificou estatisticamente significativo, mas clinicamente significativo. O que quer dizer o seguinte: as pessoas que faziam reiki, elas, antes ou após a quimioterapia, elas se sentiam melhor consigo mesmas. Elas, de alguma maneira, se sentiam confortadas ao receber o reiki, e, nesse sentido, essa pessoa se sentindo mais confortada, ela ia, né, ou vinha da quimioterapia de uma maneira em que ela se sentia um pouco menos desamparada, um pouco menos conseguindo lidar um pouco melhor com os efeitos secundários de tudo aquilo, tá certo? Então, veja, é crescente o número do uso de práticas, diferentes práticas, que não são biomédicas, para o cuidado de pessoas em tratamento do câncer, né? Então, essa é uma literatura vasta também. No cuidado de crianças, também tem sido, né, bastante utilizado, mas um número mais reduzido, né? E, sobretudo, associado a certas condições crônicas, mais do que agudas, né? Mas, por exemplo, agora tem todo um movimento acontecendo daquilo que chamam de banho de floresta, né? Tem sido feitas prescrições para que as crianças muito urbanas possam caminhar em florestas, possam caminhar em parques, como parte da terapêutica, né, de diferentes condições na infância, tá certo? Tem muitas experiências de yoga com crianças, tem experiências de meditação com crianças, sabe? Então, assim, tem um conjunto de práticas já sendo usado. Agora, eu queria falar de uma outra coisa que você não formulou a pergunta, mas que eu acho significativo. Sabe que uma das epidemias que tem sido mais identificada e debatidas hoje é a epidemia da solidão no envelhecimento. E a gente tem tido várias experiências de práticas integrativas coletivas. Então, eu estou falando do Lian Kun, eu estou falando do Tai Chi, eu estou falando do próprio yoga, grupos de meditação, movimento vital expressivo, terapia comunitária integrativa, várias práticas que funcionam coletivamente. As sessões são coletivas. E essas práticas têm mostrado um efeito muito importante, que não é só terapêutico no sentido de lidar com a musculatura, com as articulações, é também lidando com a sociabilidade. As pessoas estão cuidando da solidão e do sofrimento da solidão, participando de grupos de práticas não medicamentosas.
entende? Isso tem produzido uma forma de cuidado que ainda está sendo construída, né, do ponto de vista do próprio SUS, né? Quer dizer, não estamos cuidando de uma doença, estamos cuidando de sofrimento e cuidando para que aquele sofrimento não se torne doença, numa perspectiva de tentar produzir saúde, sabe? Então, tem tido muitas experiências também. Então, assim, é um conjunto, volto a dizer, o que é que queremos? Substituir? Não, queremos ampliar a cultura de cuidado. Isso é muito legal, né, professor? Porque realmente, eu acho que essa questão da sociabilidade, ela também impacta bastante em como a maneira como a pessoa vai lidar com a doença, ou até mesmo em questão de prevenção, enfim. A gente, quando a gente fala, né, de práticas integrativas, a gente não tem muita dimensão do que é. Por isso que a gente foi aprofundando aqui nessa conversa, eu fui citando alguns exemplos, em como se aplica, porque realmente a gente talvez não tenha tanta noção do que se trata mesmo as práticas integrativas, e é muito interessante trazer isso para dentro do Congresso, né? A gente teve aqui, ao longo desses dias, diversas discussões sobre diversos temas, e é muito enriquecedor, né, ver realmente o diálogo entre as áreas. Então, a gente teve aqui ontem, por exemplo, fisioterapeutas, enfermeiros, a gente teve, né, ao longo dos 4 dias. Então, e há práticas integrativas também dentro ali do simpósio de saúde coletiva. Isso demonstra um olhar muito amplo, né, da área da saúde para o indivíduo, o que é tão enriquecedor mesmo, né, que é valorizar ali o indivíduo. Eu gostaria de saber, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, de que maneira o senhor acredita que isso pode contribuir para quem veio para o Congresso? O que se espera a partir da sua palestra, a partir da sua vivência, né, aqui no Congresso? O que se espera que o congressista leve para casa a partir dessas reflexões que foram propostas aqui? Olha, primeiro de tudo, eu parabenizo muito a organização do evento. Quero fazer o destaque de que, basicamente, eu fui atendido, cuidado, conduzido por estudantes em trabalho, em parceria com os professores e a organização. Então, é muito importante ver os estudantes de medicina, os estudantes de enfermagem, todas envolvidos nessa construção. E, do meu ponto de vista, e obviamente que não é só meu, esse é um grande desafio, porque as práticas integrativas, elas não são ensinadas regularmente no núcleo duro da formação dos profissionais de saúde. A importância dessa formação se dá, é lógico que nós não vamos, a pessoa veio para estudar medicina, enfermagem, dentro do modelo biomédico de cuidado. Muito bem. Agora, a pessoa sair formada nisso, sensível ao fato de que existem outras formas de cuidado, é fundamental. E isso ainda não tem sido feito. Então, quando nesse congresso existe o espaço para falar para estudantes, para falar para outros profissionais dessas outras formas de cuidado e da possibilidade de expandir as formas de cuidado com essas práticas, é de um lugar fundamental. Porque o que nós temos hoje é pessoas sendo formadas sem essa sensibilização e pessoas que vão trabalhar e que muitas pessoas tocam o limite que esse modelo de cuidado biomédico tem. Porque todo modelo de cuidado tem limite, né? E muitas pessoas, ao encontrarem esse limite, elas percebem que outras formas podem ser trazidas para ampliar esse cuidado, entende? Então, o que a gente percebe é que no mundo do trabalho, muitos profissionais e muitas pessoas em tratamento têm usado as práticas integrativas. E se a gente conseguisse garantir isso desde a formação, de graduação, com certeza esses profissionais já chegariam mais sensíveis à ampliação do cuidado, né? Então, do meu ponto de vista,
Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de ter feito essa conferência aqui, mas parabenizo a sensibilidade dos organizadores e organizadoras de trazer esse debate para estudantes na graduação, inclusive, né? Para sensibilizar, para mostrar outras possibilidades. Então, eu acho fundamental que nesse congresso tenha, vi pelo menos 2 mesas super importantes com profissionais super gabaritados, super profissionais, né, trabalhando com práticas integrativas, participando de debates com os estudantes. Então, eu acho super importante a forma e o conteúdo que está sendo trazido nesse congresso. A gente que agradece, professor, a sua generosidade em ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com os nossos estudantes e também para conversar com a gente aqui no CMUcast. Então, seja muito bem-vindo, as portas são sempre abertas e a gente agradece mais uma vez pelo conteúdo, pelas reflexões. Muito agradecido. Eu agradeço você também que nos ouviu e nos assistiu até aqui, lembrando que este e os outros episódios do CMUcast ficam todos disponíveis lá no canal da Mais Unital no YouTube. É só acessar unital.me/CMUcast. Eu fico por aqui e até a próxima.